Prezados amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Que Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, possa nos envolver a todos, que sintamos também a irradiação do nosso Divino Mestre e amigo, embalando-nos no clima da paz que brota do seu coração, envolvendo-nos e embalando-nos também na sua misericórdia, para que aqui possamos refundir as nossas forças e as nossas esperanças para a caminhada no mundo, com as lutas que fazem parte da jornada de todos nós. Que recolhamos as inspirações de nossos benfeitores amigos e que também essas vibrações de amizade, de fraternidade, que aqui nos reúnem como irmãos, discípulos de um mesmo Mestre, de um mesmo Senhor. É para mim, para a Flávia e para o Timóteo uma alegria podermos estar aqui pela primeira vez, depois de tanto tempo, de tantas tentativas aqui em Divinópolis, né? Podemos conhecer novos amigos, rever alguns, nessa que é a grande riqueza que o Evangelho e que a doutrina espírita, em revivendo o Evangelho, vão nos proporcionando. A riqueza dos amigos. A riqueza das amizades legítimas, profundas, daquelas que partilham os ideais e os anseios de espiritualização e de avançarmos em direção aos objetivos maiores da vida. Então, que a gente possa sentir esse clima que nos nutre, porque já nos dizia André Luiz, no seu livro Nosso Lar, no capítulo de número 18, Lísias, em verdade, é que traz essas considerações, que o amor, especialmente aquele que verte da amizade sincera, dessa partilha, dessa ressonância entre os corações, esse amor é o verdadeiro alimento das almas. É o que nos sustenta no caminho. E é o que os cristãos puderam tão bem compreender, sendo esse um dos fundamentos do êxito que tiveram na difícil tarefa de divulgar, de difundir para os séculos a mensagem imortal da Boa Nova. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite, então. Sobre o valor das amizades, mas em especial dessas amizades que construímos no contexto de serviço com Cristo. A sua importância, a sua premência para que tenhamos êxito nas incumbências que estão depositadas em nossos ombros, nos deveres, nas tarefas que a todos nos competem, enquanto discípulos do Evangelho e do Consolador. Disse-nos Jesus já há muito tempo: granjeai amigos. Falou-nos de outros modos sobre a importância dessas amizades, como quando, por exemplo, orienta os discípulos para que partissem de 2 a 2, ou quando promete a sua presença àqueles ou naqueles locais em que 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome. Por todas essas falas está sempre o Mestre a nos relembrar o valor desses laços, ou diríamos, desses afetos da alma, que são forças sublimes que Deus coloca em nossos passos, ajudando-nos na jornada desafiadora. E para iniciarmos as nossas reflexões, preparando-nos no campo da sensibilidade, do coração, para entendermos o valor disso, a importância de sabermos cultivar esse jardim de amizades. Claro, aquelas que se expandem lá fora, no mundo, mas em especial, nesse jardim mais estreito do lar ou do nosso lar de fé, daqueles que partilham conosco o mesmo ideal, vamos nos recordar de um diálogo entretido certa feita entre Jesus e Simão Pedro. Haviam acabado de vivenciar os discípulos com o Mestre aquela experiência das bodas de Caná. Jesus escolhe iniciar a sua missão pública entre nós com uma festa, a representar justamente aquilo que ele havia vindo nos anunciar, que o Evangelho é, sobretudo, fonte de alegria.
em especial por conta dos amigos, porque ali Jesus participava, juntamente com os discípulos, do casamento de um amigo. Não sabemos quem é essa figura, não é mencionado o casal que levou Jesus a participar do seu casamento, que presença ilustre nessas bodas e nesse matrimônio. Mas Jesus ali estava a exaltar o valor da amizade, preparando os discípulos para compreenderem melhor essa importância. Depois do acontecimento, Pedro inicia ali um diálogo com Jesus, indagando sobre o que haviam vivenciado naquelas bodas, o porquê de determinadas atitudes de Jesus. E a conversa deles acaba desaguando então nesse assunto, quando Jesus diz que aquela celebração era bem a celebração com que ele desejava iniciar a boa nova no mundo, dizendo a todos os séculos a posterior: estou com os meus amigos, os amo a todos e estarei para sempre, até a consumação desse matrimônio, que ali simbolicamente representa o matrimônio da humanidade para com Deus, tendo em Jesus o noivo que o representa, o Criador, sendo a noiva a humanidade terrestre, ou cada um de nós, enquanto alma que tem por meta se unir em definitivo ao Criador. Então, aquelas bodas de Caná são símbolo dos laços que o Evangelho vai nos ensinando a estabelecer no transcurso dos séculos, laços cada vez mais estreitos, íntimos, profundos, para com o próprio Cristo, para com o próprio Criador. Laços esses que vão ser ainda mais enriquecidos e amplificados pelos outros laços que vamos estabelecendo em jornada, especialmente com aqueles que partilham conosco dessa caminhada em direção a Deus. Aqueles que já despertaram para esse chamado ou para esse convite das bodas e das núpcias. Porque essa foi a grande finalidade do Cristo em vindo ter conosco: entregar o convite à humanidade terrestre, dizendo a todos os séculos do porvir: o banquete está posto, as núpcias já começaram, felizes os que quiserem adentrar e participar da festa do Rei. E não é outro o convite do Espiritismo nos tempos atuais, senão nos lembrar ainda uma vez mais que a festa continua, as bodas estão em curso e os convites estão distribuídos a quem quiser entrar. Por isso, talvez Emmanuel tenha se referido a si mesmo, em determinada feita, falando com Chico Xavier: eu não sou senão um simples pregador de cartazes, convidando à festa do Rei, convidando às bodas de Caná, que iniciaram-se, mas ainda não terminaram, porque ainda estamos a viver a festa de noivado, mas o matrimônio consolidado só o teremos numa terra regenerada, quando todos nós pudermos efetivamente nos dizer amigos de Jesus, amigos de Deus, quando esses laços forem profundos a tal ponto. E para sermos amigos de Jesus, Ele mesmo quem nos disse, e João nos registrou no seu Evangelho: sereis meus amigos se fizerdes aquilo que vos digo. A amizade com Jesus está estreita e intimamente associada à vivência do seu Evangelho. Quanto mais nessa vivência mergulharmos, mais a amizade com Cristo se fará em nós um manancial a ofertar-nos sempre alegrias renovadas, esperança, fé e inspiração. É isso o que nós buscamos, é isso que precisamos entender. Então, falando sobre esse tema, Jesus segue orientando a Simão Pedro, dizendo nos seguintes termos: Pedro, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Uma das frases mais bonitas que Humberto de Campos pôde registrar para nós, frase que não está no Evangelho, mas que a gente sente a presença dela, que a gente sente o quanto ela faz parte do Evangelho. Foi
dita nos bastidores, e felizmente temos a doutrina espírita, por meio da literatura mediúnica, a nos trazer essas outras referências que engrandecem ainda mais para nós o Evangelho do Mestre. Um livro como Boa Nova é um adendo, é um anexo ao Evangelho de Jesus. Assim também um livro Paulo Estevão e outros que poderíamos aqui enumerar. Então, felizmente, esse cronista dos céus trouxe para nós essa reflexão, ajudando-nos a olhar para esses afetos da alma com uma outra perspectiva, com mais cuidado, entendendo o zelo que nos cabe ter para com eles, compreendendo também o quanto nos ofertam no caminho. Porque aprendemos com a doutrina espírita que a jornada de cada espírito, de cada ser é individual. Cada um construirá a sua evolução. Mas isso está longe de podermos dizer que a evolução é individualista. Pelo contrário, ela é individual, mas longe está de ser individualista. Porque cada ser, cada espírito em jornada não tem todos os recursos para chegar aos altiplanos celestes. Por isso, inclusive, dizem-nos os Espíritos, uma das leis fundamentais dentre as leis morais, leis divinas, é a de sociedade. Na questão 768 de O Livro dos Espíritos, lá eles registram: o homem tem que progredir e ele não possui por si todos os recursos, daí a importância de convivermos. Porque cada pessoa que passa pela nossa trajetória deixa-nos algum contributo. Mesmo aquelas que se equivocam, mesmo aquelas que de alguma maneira nos prejudicam, deixam-nos o contributo de aprender a conviver com os vícios e imperfeições, para fazermos diferentes, para buscarmos outros caminhos. Então, mesmo eles contribuem de alguma maneira com a nossa evolução, os adversários ou os inimigos. Agora, quanto mais contribuirão para a nossa trajetória os amigos, os afetos da alma. É como se cada pessoa, cada coração que nos cruzasse os caminhos, deixasse conosco uma pecinha de um enorme quebra-cabeça, pecinha essa que precisaremos para compor depois a obra inteira. Não temos todas as peças, vamos ajuntando-as no caminho. Cada amigo, sobretudo, vai nos dando um contributo. Nos dias de mais amargura, nos dias de dificuldade, nos dias de incerteza ou de dúvida, dão-nos as pecinhas ou dão-nos os contributos fundamentais do ombro amigo, do conselho que orienta, da palavra que é serena, da mão que se estende. Então, eles, fundamentalmente, contribuem muito para a nossa jornada. Por isso, Jesus os define como laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Porque, por mais que tentemos, por mais que projetemos o nosso pensamento no passado, buscando sondar os caminhos dos destinos que nos trouxeram até aqui, ou que trouxeram a essa ou aquela pessoa até os nossos passos, não conseguimos abarcar de todo essa malha, essa trama sublime dos destinos, que é regida do alto por Deus e nesta terra pelo Cristo. A maravilha com que o amor e a misericórdia vão trabalhando esses fios, como num tear, como um tecelão divino, que vai aproximando os fios de cada destino, entrelaçando-os de maneira bela, para que desses encontros surja progresso, aprendizado, forças renovadas, estímulos cada vez maiores para que possamos seguir, aprender, crescer em direção a Deus. Então, essa é uma consideração que vai nos trazendo uma nova perspectiva para com esses laços, de mais cuidado. Porque, como nos diz André Luiz, se o Evangelho nos orienta a amarmos até mesmo os inimigos, com que amor não deveremos nos devotar àqueles que nos entregam o seu coração? Se fomos chamados a amar até os inimigos, que amor não deveremos ter para com os amigos? Para com esses afetos da alma, especialmente os mais estreitos no âmbito do lar ou no lar de nossa fé, aqueles que partilham conosco o ideal, que afeto, que carinho, que cuidado não deveremos ter para com eles, até em gratidão pelo tanto que nos tem dado
na caminhada. Isso talvez nos explique a preocupação do próprio apóstolo Paulo em registrar para nós, na sua epístola aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo 10. Ele que, como poucos, soube entender o valor da amizade, faz questão de registrar para nós, lá nesse versículo: ora, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas em especial aos de nossa fé. Aos domésticos da fé é o termo de que ele se utiliza, para frisar o carinho e o tipo de afeto que somos chamados a construir numa comunidade de seguidores de Jesus. Haveremos de falar mais sobre isso. Mas voltando sobre a orientação de Jesus, ele diz, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E diz, acrescentando, saibamos santificar esses laços, essas afeições, ofertando sempre aos nossos amigos o máximo de alegria que estiver ao nosso alcance. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde se sintam tranquilos e ditosos. Temos sempre júbilos novos, com que os estimulemos na caminhada, com que os reconfortemos no caminho. É bonito pensarmos nesses termos, porque no fundo foi o que Jesus veio ofertar a nós. Jesus ofertou-nos o seu coração, propondo-nos amizade. Chegou a eleger o título de amigos como o maior de todos. Já não mais vos chamo servos, mas amigos. Porque tudo quanto tinha, tudo quanto aprendi de meu Pai vos dei a conhecer. Como a dizer que uma característica fundamental da amizade é a partilha. E partilhar o que é mais precioso para nós, as alegrias mais santas. E o que Jesus veio fazer para a comunidade, propondo-nos amizade, esperando que queiramos ser seus amigos, foi nos ofertar o seu coração, como uma sala iluminada, onde possamos nos refazer, nos reconfortar, encontrar novas forças, novas inspirações. Sempre que buscamos ao Evangelho, meus amigos, não estamos senão buscando a sala iluminada do coração de Jesus. Sempre que entramos em contato com as suas palavras e com as suas lições, também explicadas pelo Espiritismo, no fundo estamos adentrando nessa sala reconfortante, onde encontramos novas alegrias, novos ideais, novos estímulos, novos horizontes a buscar. É o que Jesus nos oferta. Como aqui na Casa Espírita, a recapitular o que era o cristianismo em sua essência, ou isso que Jesus veio fazer conosco, quando um coração aflito o que adentra, espera ele não somente encontrar a sala onde se terá um diálogo fraterno, mas especialmente a sala do nosso coração, a esse novo amigo que vai se criando, sala essa oferecida, onde ele possa sentir-se ditoso, tranquilo, consolado. Esse é o tipo de afeição que nos compete construir em nossos arraiais, em nossos esforços e empreendimentos na seara de Jesus, refazendo ou revivendo o que Ele mesmo fez. É nesses termos, portanto, que Ele vem orientando a Simão Pedro, que foi, como os discípulos da primeira hora, um dos que soube muito bem compreender isso, o apacentar as suas ovelhas, ou a casa do caminho que ofertava acolhimento material, mas especialmente o acolhimento daquele coração grandioso que soube Simão Pedro construir. Um coração que se fez pai de tantos, que se fez arrimo de tantos, que se fez uma pedra de sustentação de tantos, porque soube se fazer amigo. Soube ofertar afeto. E é disso que nós precisamos, até para que consigamos realmente atuar com êxito e com eficiência no trabalho que nos está proposto. Porque vale aqui uma reflexão, uma consideração, que é Emmanuel quem vai nos trazer. É muito interessante essa abordagem de Emmanuel,
porque ele nos lembra daquele versículo, daquela fala do Mestre, que está registrada no Evangelho de João, capítulo número 13, versículo 34. Quando Jesus, na intimidade com os discípulos, volta-se para eles e para todos os discípulos do porvir e lhes diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O Emmanuel vai comentar este versículo no capítulo 179 do livro Caminho, Verdade e Vida. E ele diz assim, que numa análise mais superficial ou mais apressada, muitos poderiam considerar que esse mandamento de Jesus é idêntico àquele outro, do amarás ao teu próximo como a ti mesmo, que não é propriamente do Cristo, é do Antigo Testamento, lá de Levítico, mas que Jesus resgata como sendo o segundo mandamento fundamental. No entanto, Emmanuel vai dizer para nós que existem diferenças, e diferenças fundamentais. Ele vai trazer uma reflexão de que esse novo mandamento que Jesus trouxe se aplica de maneira especial aos que já se entregaram ao seu Evangelho. Em outras palavras, aos que já abraçaram com ele o labor, a tarefa do Evangelho. Os que já se constituíram discípulos, mais do que apenas admiradores. E Emmanuel então vai nos dizer que o amar ao próximo como a ti mesmo é um dever comum para com todos, para com todas as relações no caminho do cristão. Seja qual for a criatura, esse é um dever básico, amar ao próximo como a ti mesmo. Até porque a gente vai entendendo que as referências vão mudando. Neste mandamento, a referência de amor é o amor para contigo mesmo. No outro mandamento, a referência de amor é diferente. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A referência de amor agora é o amor do Cristo. É o tipo de afeto que o Cristo ofertou. Então, o primeiro é um dever mais básico, para com todas as relações do caminho. Mas o segundo é um mandamento que se aplica mais direta e especificamente aos círculos dos discípulos, dos cristãos. Seja qual for a denominação religiosa, mas onde o Cristo é erguido à condição de mestre, um novo mandamento surge no horizonte desses corações e dessas consciências. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A medida agora do afeto, a medida do amor que nos cabe ofertar, não é mais baseada na nossa limitação e estreiteza. Baseia-se agora em Jesus. É uma compreensão muito interessante essa que Emmanuel nos traz, porque ele no fundo está dizendo que entre os companheiros de ideal passa a vigorar agora um novo tipo de amizade, de solidariedade efetiva. Nas relações comuns, não dá para esperarmos compreensão, retribuição, ofertaremos o amor sem essa expectativa. No entanto, entre os seguidores de Jesus, espera-se mais compreensão e benevolência mútua. Espera-se agora um afeto que é ofertado, mas um afeto que é também retribuído. Porque isso é essencial para que encontremos a força necessária às nossas realizações. Porque foi assim, amigos, que os primeiros cristãos conseguiram triunfar sobre os circos, os martírios, as lutas tão ásperas com que foram defrontados no início do cristianismo no mundo. Porque encontravam apoio, solidariedade mútua, afeto retribuído, constante, presente, entre os que partilhavam com eles a fé. Isso fez a fortaleza, isso explica a resiliência dos primeiros cristãos. Então é isso que Emmanuel está a nos dizer nessa mensagem do capítulo 179, frisando para nós a importância de uma outra compreensão no círculo de nossa fé. Como a nos dizer que ali se estabelece uma intimidade mais legítima,
uma amizade mais profunda, um reconhecimento mais verdadeiro da nossa condição de irmãos. E que, nesses círculos, nos arraiais, nos campos de trabalho daqueles que seguem a Jesus, existirão aqueles que se sacrificam e os que sabem compreender esse sacrifício. Os que amam, mas também os que sabem retribuir o amor. Os que fazem o bem, mas também os que sabem retribuir e fazer o bem de volta. Estabelece-se uma ressonância mais consciente entre os sinceros seguidores de Jesus. É isso que Emmanuel quer dizer. Acrescentando ainda que nas comunidades cristãs, onde ainda não se alcançou essa condição e essas características, a mensagem da Boa Nova já pode até ter alcançado os cérebros indagadores, mas ainda não penetrou o santuário dos corações. Por que nós estamos trazendo isso, gente? Para que a gente entenda, inspirados no que foi esse cristianismo de outrora, esses laços que se estabeleceram, que os faziam verdadeiramente se verem como irmãos e amigos e terem a alegria de estarem juntos e de se encontrarem, para que possamos trazer isso à nossa vivência espírita cristã de hoje. Para que o centro espírita tenha essa alma e não seja simplesmente um ajuntamento de corpos. Simplesmente há uma frequência específica num dia e no horário da semana, há um templo, há um local, mas que ele seja, acima de tudo, sentido e vivido como um encontro de corações. Porque é isso que define um centro espírita. É isso que define um núcleo de seguidores de Jesus. Não é a construção, não é o número de atividades, mas são os laços que se estabeleceram entre os que ali estão. E eles comparecem não porque têm esse ou aquele compromisso com a atividade apenas em si. Comparecem porque vão reencontrar amigos e irmãos. Porque muitas vezes a debandada, porque muitas vezes a ausência de colaboradores, porque muitas vezes as rusgas, as dificuldades, porque muitas vezes algo que vemos, infelizmente, em nosso movimento, né? Claro que temos que estar sempre refletindo, buscando nos aperfeiçoar enquanto movimento, mas vemos muitas vezes companheiros, companheiras, a apenas destacarem os aspectos negativos do movimento, como se não tivesse salvação, os aspectos negativos desse ou daquele centro, depreciarem a vivência espírita cristã. Por que disso? Porque talvez não temos alcançado ou conseguido produzir em nossas comunidades esse tipo de vínculos. E aí os laços são frágeis. E onde os laços de amizade, de vínculo entre os corações são frágeis, também o trabalho será. Em surgindo as primeiras dificuldades, debandada. Em surgindo as primeiras divergências, debandada. Por quê? Porque os corações não estavam imantados pelo amor, pela amizade. Porque há uma diferença muito grande entre simplesmente deixar de ir a um trabalho, uma atividade espírita, e deixar de ir rever amigos. Se mais do que atividade ou trabalho, se para além dela, que é também importante, por óbvio, víssemos também os amigos que aqui vamos encontrar e a alegria de encontrá-los a cada semana, a permanência nos nossos centros e nas tarefas seria imensamente maior. E quem falou isso, gente, na verdade, foi o próprio Allan Kardec, porque ele percebeu essa ideia, o valor daquilo que ele chama de comunhão. Um centro espírita não se baseia somente nos números, nos recursos, nas edificações ou nas atividades que ele tem. A base de qualquer núcleo espírita ou cristão de um modo geral são os corações e os vínculos entre eles. O resto se ajeita, o resto se ajusta, porque os primeiros cristãos não tinham nada, mas tinham corações entrelaçados entre si e fizeram tudo, deram conta do recado. Às vezes hoje temos tantos recursos,
mas não conseguimos estabelecer a comunhão. Não conseguimos realizar tanto quanto poderíamos, talvez, pela falta dessa argamassa, que é o que dá coesão a um conjunto de tarefeiros. Então, esses são os verdadeiros recursos, a riqueza de um núcleo espírita ou cristão. O quanto os corações ali estão associados. Kardec descreve isso em termos dessa palavrinha que ele gosta muito, comunhão. Comunhão de sentimentos é a principal finalidade das assembleias religiosas. Ele tem, por exemplo, um artigo na Revista Espírita de dezembro de 1868, um artigo muito interessante, cujo título é "O Espiritismo é uma religião?" Essa é uma pergunta que surge, muitas vezes. O Espiritismo é ou não é uma religião? E aí nós costumamos responder, depende do que se entenda por religião. E é exatamente isso que Kardec vai dizer no artigo. Se entendemos por religião algo instituído, com hierarquias, com rituais, etc., não seria. Mas se entendemos por religião esse movimento de agregar, de religar os corações entre si e a Deus, então ele o é. É um artigo muito interessante, fica a sugestão para que cada um possa lê-lo, mas dentro dele nós gostaríamos de pensar um trechinho, quando ele diz assim, que a principal finalidade, quando se fala de religião, no fundo é falar de comunhão. E aí, ao falar de comunhão, ele usa ou recorre a essa palavrinha, laços. A finalidade de qualquer assembleia religiosa no mundo, no papel que todas as religiões cumprem no mundo, é estabelecer laços entre os que participam dessa assembleia e, naturalmente, entre eles e o Cristo, ou Deus, em primeira instância. Mas aí, mais adiante, nesse artigo, ele diz assim: o laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais que se rompem à vontade, ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. Olha a perspicácia do codificador. O que ele está dizendo? Que a amizade na atividade espírita, ela não deve ser só um adendo. Ela é a própria condição de existência de uma casa espírita. Se os seus adeptos não se tornarem amigos entre si, a casa espírita não estará conseguindo alcançar a sua finalidade. Se eles não se verem como amigos que anseiam o momento da semana para se reencontrarem, a casa espírita não terá conseguido ainda o seu principal objetivo, que é ligar os laços, que é estabelecer os laços entre os corações. Então, a amizade entre nós espíritas, ela não é só um adendo, gente. Ela não é só uma consequência, ela é a condição de existência do nosso movimento. Ela é a finalidade última. Porque, o que disse aqui Kardec, se a gente tentar agregar um tanto de corações no centro espírita só pelos compromissos, daqui a pouco um está faltando, um está desistindo, um está deixando. Mas quando amigos se reunirem para fazerem os compromissos, ele vai pensar 2, 3 vezes antes de deixar o compromisso, porque ele não vai estar deixando só o compromisso, ele vai estar deixando amigos. Percebe a diferença fundamental? Percebem o segredo do cristianismo? Na sua essência? Como se sentiam tão fortes aqueles corações diante de horizontes tão sombrios que enfrentaram? Porque podiam sempre contar com os amigos. É isso que Kardec percebeu. Então, não é só o fato de compromissos materiais que se rompem à vontade ou a realização de fórmulas. Nós não comparecemos aqui só para, entre aspas, estarmos quites com a consciência porque comparecemos mais uma vez. Com muito custo eu fui lá, ao trabalho, à atividade ou para assistir a palestra. Não. Enquanto a gente não buscar o centro como quem busca esse momento de refazimento entre amigos, essa alegria do pão da fraternidade que aqui é partilhado, essa ressonância entre corações que nos alimenta e nos sustenta, a gente ainda não terá entendido o Espiritismo em sua essência. Enquanto não encontrarmos aqui
irmãos e amigos. É o que Emmanuel disse na mensagem que limos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Quando aqui comparecermos, ofertaremos o nosso coração como essa sala iluminada, onde os amigos que aqui encontrarmos se sintam mais alegres ainda, mais tranquilos, mais ditosos. Como também encontraremos muitas e muitas salas abertas, portas abertas em cada coração, não só do atendente de diálogo fraterno, mas em cada coração aqui, um sorriso, um acolhimento, um estímulo, um olhar de amizade, de carinho. Isso é a alma de um centro espírita. E isso, naturalmente, é fruto direto do amor. Por isso, Kardec chega a dizer, no livro Viagem Espírita, em 1862, não há instituição humana estável sem caridade. A gente já viu atividades enormes, grupos enormes, com muitos recursos, ruírem clamorosamente, porque faltava o elemento de ligação. Porque ali os corações estavam atrelados apenas pelos compromissos materiais ou exteriores ou de convenção. Mas onde há amigos em tarefa, a força de interligação é muito maior, muito mais capaz de resistir às ventanias que todo agrupamento espírita ou cristão enfrentará no tempo. Muito mais capaz de sobrepor-se às próprias diferenças de entendimento, que naturalmente existirão, mas não estarão acima da nossa amizade, não estarão acima dos amigos que queremos encontrar e rever a cada nova reunião. É isso que Kardec está dizendo. Por isso ele continua, o efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. Estabelece-se, então, no círculo dos seguidores de Jesus, um regime de mutualidade, de reciprocidade. Lá fora, nas relações comuns, amar ao próximo como a ti mesmo, sem quaisquer expectativas de compreensão do outro, de retorno. Mas aqui dentro, entre nós, espera-se que já saibamos compreender melhor o esforço de cada um, o amor e o empenho de cada um, retribuindo também. Na forma do amor a traduzir gratidão, do bem a traduzir gratidão diante do que temos recebido. Kardec, portanto, perfeitamente sintonizado com a visão que Jesus trazia de afeto e especialmente do afeto dentro do contexto do Evangelho. Por isso, voltando lá ao diálogo dele com Simão Pedro, Jesus diz assim a Simão Pedro, que as mais belas horas da vida são as que nós gastamos em amar os nossos amigos, em proporcionar-lhes mais felicidade, mais esperança, mais alegria, em enriquecer-lhes as satisfações íntimas. São as mais belas horas, as mais belas e caras lembranças da vida. Naturalmente, aquele que também souber cultivar o jardim das amizades, terá depois muitos frutos doces a usufruir, porque soube regar, cultivar esse jardim. Então é nesses termos que Jesus estabelece o valor da amizade, dos afetos da alma em nossos caminhos. E é isso que nós precisamos trazer para a nossa vivência na casa espírita, em nosso movimento espírita. Entranharmos o nosso coração dessa amizade, para que sim, saibamos ver os problemas que encontramos em nossa casa, em nosso movimento, com lucidez, com boa vontade, no intuito de aperfeiçoarmos, mas também sabermos valorizar o que temos aqui numa casa espírita, em nosso movimento. Muitos ficam a depreciar, a apenas se fixarem nos erros e problemas, esquecendo-se do quanto tem recebido do Consolador, o quanto tem recebido dos corações que aqui abrem essa sala iluminada para recebermos. É preciso valorizar isso. Quantas alegrias o Consolador, o movimento e os Espíritas nos têm dado, embora as imperfeições que ainda encontremos naturalmente no processo. Se fixarmos nisso, teremos mais recursos para fazer o ajuste daquilo que ainda não está tão bom.
É esse espírito que nós precisamos trazer, até para que, da união que surge disso, né, corações interligados, unidos nesse ideal, isso produz união, e a união, como em tudo, faz a força. Neste caso, como em tudo, faz a força. E é essa força que nós precisamos para vencer os desafios que se apresentam à humanidade nesses tempos de transição. Outrora, os primeiros cristãos, munidos dessa força da amizade, do amor mútuo, da benevolência mútua com que se amparavam, conseguiram vencer os circos, os martírios e as perseguições. Hoje, o desafio, a natureza dos desafios é de certo modo diferente, mas a força que se nos pede é a mesma. E só conseguiremos se estivermos muito bem unidos, amigos com quem possamos contar. Um erguendo o outro no momento de desafio, para depois ser erguido pelo anterior, quando for a sua vez de estar mais debilitado. É esse espírito que a gente precisa entender. É o que nos auxilia a compreender o sucesso, o êxito da tarefa, por exemplo, de um apóstolo Paulo. Já pararam para pensar a magnitude dessa tarefa e o que está por trás de tamanha capacidade de empreendimento e realização com Cristo? Claro que aquele coração era vigoroso na fé e na esperança, mas ele não teria realizado nem 1%, talvez, do que fez, se não soubesse construir essa teia de amizades que está por trás de toda a obra gigantesca do apóstolo Paulo. Aliás, o próprio Emmanuel, no prefácio do livro Paulo e Estevão, faz questão de frisar isso. Não teríamos Paulo sem Estevão, e aí poderíamos estender para além de Estevão, sem Ananias, sem Barnabé, sem Lucas, sem Tito, sem Timóteo, sem Trófimo, sem Pedro, sem outros tantos nomes que poderíamos elencar. Porque Paulo foi tão bem sucedido na tarefa hercúlea que lhe foi dada por Jesus, de universalizar a mensagem do Mestre, fazendo com que ela pudesse vencer os séculos e chegar até nós. Como ele fez? Pelo tanto de amigos com os quais pôde contar. Qual o grande segredo de Paulo, portanto? Eu costumo dizer, não por acaso ele foi tecelão. Porque ele não somente entrelaçou fios materiais para produzir tapetes ou tendas. Mais do que um tecelão no corpo ou da matéria, Paulo foi um tecelão do espírito. E ele soube, como poucos, entrelaçar o fio ou os fios de tantas vidas, de tantos amigos, para produzir com Jesus uma tapeçaria, uma obra-prima de amor e de amizade no tempo. Ele soube fazer dos amigos extensão do seu trabalho, extensão da sua própria presença. Ele serviu-se, ele contou com esses amigos para ter o alcance que a sua obra pôde alcançar. O segredo, portanto, do apóstolo Paulo, poderíamos dizer, sem pestanejar, são os seus amigos. É certo que ele tinha virtudes, tinha qualidades, muita coragem, muita fé, mas sem os amigos não teria feito o que fez. Então, por detrás da grandeza daquela obra e daquela figura, daquela personalidade, nós vamos encontrar esses nomes que aqui mencionamos. Áquila e Prisca, os primeiros a acolherem aquele coração. Alguns dos primeiros a lhe falarem sobre amizade, ou melhor, a lhe demonstrarem o que de fato era amizade. Barnabé, aquele que tomou o seu partido, acolhendo-o em Jerusalém quando ele volta do deserto. Figura importantíssima na sua trajetória. Ananias, aquele que o primeiro acolheu em nome do Cristo, naquela hospedaria, quando estava cego, enfim para as ilusões do mundo, para abrir agora os olhos para a grandeza de Deus e do seu amor. Então a gente vai percebendo que Jesus foi moldando no apóstolo Paulo um coração que soube se fazer amigo.
E esse foi o principal trabalho de Jesus na preparação do apóstolo Paulo. Foi o primeiro movimento de Jesus preparando-o para a sua tarefa. Ensiná-lo sobre a amizade legítima, verdadeira. Ensiná-lo a ser amigo. Ensiná-lo que sem os afetos da alma não é possível operar no Evangelho. Faltarão-nos forças, faltarão-nos recursos, faltarão-nos os fios, as peças do quebra-cabeça. Mas se soubermos fazermos-nos amigos, os amigos virão em nome do Cristo, então, em nosso auxílio, secundar-nos a obra. Especialmente esses afetos que partilham-nos o ideal. Por isso ele veio dizer o versículo que recapitulamos: façamos o bem a todos, mas principalmente temos muito carinho para com os de nossa fé. Porque somente isso nos dará a base segura para construções mais efetivas com Jesus, ante os deveres que nos cabem. E para ilustrar isso, eu separei um trechinho que eu sempre acho muito marcante do livro Paulo Estevão, para percebermos que essa foi a primeira preocupação efetiva de Jesus para com o coração do apóstolo. Como mencionávamos, o primeiro enviado para acolhê-lo e recebê-lo era aquele mesmo que ele perseguia, Ananias, que teve a coragem de abrir a sala iluminada do seu coração para receber aquele que algumas horas antes queria matá-lo. Essa é a coragem do amor cristão. Jesus o chama e ele responde: eis-me aqui, Senhor. E vai àquela hospedaria na rua direita em Damasco, a hospedaria de Judas, onde Saulo aguardava os desígnios de Jesus. Ali eles conversam, entretêm os primeiros laços de uma amizade que haveria de perdurar para sempre, certamente, né? Ananias viria a ser depois o primeiro a recebê-lo no mundo espiritual. Aquele reencontro de corações amigos. E aí, logo que possível, Ananias leva Saulo para uma reunião na pequeníssima igreja de Damasco, na casa de uma lavadeira, um ambiente bem simples, e Saulo ficou impressionadíssimo, mais do que quando foi na casa do caminho. Primeiro porque agora ele estava convertido, na casa do caminho ele ainda estava reticente, mas também por conta de um ambiente de ainda mais simplicidade e de ainda mais espontaneidade no amor e na amizade. Eles nunca o haviam visto. Alguns talvez já haviam ouvido falar. Saulo, o que persegue os cristãos. Mas ele sentiu-se tratado como um amigo de longos anos, realmente como um irmão. Ao final da reunião, são servidos ali, depois dos comentários do Evangelho, um copo de água pura e um cibo, né? Provavelmente um pedaço de pão seco lá. Paulo come aquele pão, toma daquela água, e Emmanuel descreve assim: a sensação que ele teve foi que aquele pão tinha o sabor da fraternidade universal, e aquela água provinha direto dos mananciais do coração de Jesus para matar-lhe a sede do Espírito. Tal o clima de amizade que ele encontrou, que o pão seco e a água pura tinham um sabor de fraternidade e vinham diretamente de Jesus. E aí eles vão levar Saulo de volta para a hospedaria em que ele estava ficando, para ele dormir. Vão ali alguns amigos pelo caminho, né? Entre eles Ananias, e Saulo fica impressionado, assim, como que as conversas entre eles eram edificantes, como existia entre eles uma alegria, assim, como se fossem mesmo da mesma família. E ele começa a perceber pela primeira vez o que era uma amizade real. Porque até então ele não estava acostumado com aquilo, ele não conhecia, porque ele começou a recapitular e ele começou a perceber que as suas amizades, as suas relações, em geral, giravam em torno de interesses. Aproximava da criatura porque tinha um interesse, ou muitos se aproximavam dele porque ele tinha prestígio ou influência. Mas aquela amizade a toda prova, aquela amizade tão natural e espontânea, tão viva, ele não tinha sentido.
Aí o Emmanuel descreve assim, teve a impressão de que nas genuínas comunidades do Cristo, a amizade era diferente de tudo que lhe dava expressão nos agrupamentos mundanos. Será, gente, que nós estamos conseguindo produzir esse tipo de amizade em nossos agrupamentos do Cristo? Amizades assim, tão profundas, tão amplas, que falam tanto, irradiando, que toquem assim outros corações. Nossa, mas como eles são amigos, né? Como eles se gostam, como eles gostam de estarem uns com os outros, como eles gostam de se reverem, como eles gostam de trabalharem juntos. Será que a gente está transmitindo isso para o mundo em nossas atividades espíritas? Ou será que a gente vem aqui meio de má vontade, custando, dificuldade, tem que trabalhar hoje? Ele saindo da tarefa, assim, aquela alegria, aquele contentamento. Isso marcou Saulo para sempre, gente. Foi aqui que ele começou a entender a chave para a sua tarefa: construir amizades nestes termos. Na diversidade das lutas sociais, o traço dominante das relações cifrava-se agora a seus olhos nas vantagens de interesse individual. Ao passo que na unidade de esforços da tarefa do mestre havia um cunho divino de confiança, como se os compromissos tivessem um ascendente divino, original. Olha o que Kardec falou lá. Não são só compromissos materiais, os quais abandonamos a qualquer momento. Existe um ascendente maior, não é só um compromisso material, é um compromisso com a tarefa, um compromisso com Cristo e um compromisso com amigos. Esse é um ascendente divino que Paulo via entre aqueles corações. Totalmente diferente das relações que ele via no mundo. É o que Emmanuel falou também sobre um novo mandamento. Entre os cristãos, uma ressonância maior. Todos falavam como nascidos no mesmo lar. Se expunham uma ideia digna de maior ponderação, faziam-no com serenidade e geral compreensão do dever. Se versavam assuntos leves e simples, os comentários timbravam franca e confortadora alegria. Em nenhum deles notava preocupação de parecer menos sincero na defesa dos seus pontos de vista, mas, ao invés, lhaneza, ou seja, gentileza de trato, sem laivos de hipocrisia. Porque, em regra, sentiam-se sob a tutela do Cristo, que para a consciência de cada um era o amigo invisível e presente a quem ninguém deveria enganar. Olha que bonito, gente, a descrição do que é a amizade entre corações que realmente se entregaram a Jesus. Sentem que o Cristo é um amigo invisível e sempre presente. E por isso não concebem agir de outra maneira, senão nesse trato sincero, franco, sem hipocrisia, mas também sem imposição, sem violência. Como quem trata com um coração querido, um familiar seu, como quem sente de fato nos que partilham seu ideal, irmãos. Consolado e satisfeito de haver encontrado amigos na verdadeira acepção da palavra, então ali Paulo pôde perceber que pela primeira vez encontrara amigos na verdadeira acepção da palavra. E mais do que isso, compreendi agora que a palavra irmão, usada entre os seguidores do caminho, que foi o primeiro nome dado ao cristianismo, não era fútil e vã. Não era simplesmente um título empolado ou belo, era a sinceridade dos corações de quem se via realmente como irmãos, com quem sempre pode contar, a quem sempre estão dispostos a ajudar. Esse era o espírito que os mantinha e que os reunia. E acrescenta ainda Emmanuel, nunca mais esqueceria aqueles amigos de Damasco. Foi a primeira experiência verdadeiramente cristã de Saulo que o moldou depois ao longo de toda a sua tarefa. Ali ele recebia de Jesus a chave para cumprir o seu ministério. Em outras palavras, Jesus lhe dizia: Paulo, seja amigo das pessoas, faça-se amigo das pessoas, construa esse tipo de amizade por onde passar, e então estarás verdadeiramente a cumprir a tarefa do Evangelho. Construa esse tipo de laços onde passares, e então terás sempre
amigos com quem contar. Porque essa é a riqueza de qualquer espírito, aqui ou além. Nossa riqueza se mede pelo número de corações com quem poderemos contar, a quem poderemos acionar para as obras do bem. Nesse sentido, Paulo fez-se multimilionário, porque quanto mais precisava, chamava Lucas, Tito, Trófimo, Timóteo, preciso que você vá lá, preciso que você faça isso, traga isso, aquilo, Áquila, Prisca. E assim foi construindo aquele entrelaçamento de corações e de destinos, de vidas e de consciências, como um tecelão espiritual que ele pôde ser, assim como Jesus tem sido. Mais tarde, em outra comunidade que o marcou profundamente, desta feita a comunidade de Antioquia, onde para ali foi a pedido de um outro grande amigo, Barnabé, ele, quando ainda não conseguia falar no púlpito, quando ele ainda estava se reacostumando à tribuna, ele começou, na sua tenda mesmo, a chamar as pessoas da igreja para falarem, conversarem sobre o Evangelho, enquanto ele fazia ali os tapetes, as tendas. E essa, diz-nos Emmanuel, foi uma das experiências mais marcantes e importantes para Saulo, porque diz-nos ele que ali, naquelas conversas amigas, fraternas, espontâneas, aqueles momentos de confraternização junto ao trabalho, foi ali que ele aprendeu a ser amigo. No trato com o Evangelho ali, ele aprendeu a deixar o seu coração ser marcado por essas vidas, marcando também essas vidas que por ali passavam. Diz Emmanuel que até então, as pessoas passavam pela sua vida sem deixarem marcas muito profundas, assim como ele também não deixava marcas muito profundas nos outros. Mas pela sensibilidade do Evangelho, nesse esforço de fazer-se amigo, ele aprendeu também a deixar que os amigos o marcassem. E ali ele construiu algumas de suas principais amizades. Foi ali em Antioquia que pela primeira vez ele conheceu Lucas, Tito, Trófimo, além de Barnabé, que foi um trabalhador muito ativo, amizades que depois foram essenciais no desempenho da sua tarefa. Então, eu sempre gosto de recapitular esse empenho, digamos assim, oculto de Jesus, atuando nos bastidores, para ensinar a Saulo esse segredo da sua tarefa, do seu ministério, mas também de toda a tarefa cristã. O coração que souber marcar e deixar-se ser marcado pelos gestos de amizade e fraternidade na causa do Evangelho, estará entendendo a essência. O coração que souber valorizar mais os laços do que simplesmente frequência ou compromisso exterior ou convencional no templo a que frequenta, estará entendendo a verdadeira finalidade do Evangelho e produzindo algo que há de perdurar. Porque construções materiais ou atividades do mundo um dia ficarão para a história, mas laços construídos, afetos da alma, esses nunca mais passarão. Porque são os afetos da alma, como nos disse o Mestre, os laços misteriosos que nos conduzirão a Deus. Saibamos, portanto, amigos, granjear amigos, investir nessa fortuna. Emmanuel mesmo nos diz: quem ajunta amigos, amontoa amor. E quem amontoa amor na criação, acumula poder. Não o poder ilusório dos homens que passa, mas o poder efetivo da alma que onde estiver poderá contar com esses laços e com esses amigos para a causa da luz, para a causa do bem. Jesus, o divino amigo, nos chama. Saibamos-nos construir enquanto amigos, inspirados nele, e saibamos ofertar o nosso coração como essa sala, acolhendo e recebendo principalmente os que aqui encontramos, em nossos arraiais espíritas, na certeza de que esse é o principal contributo que poderemos dar à tarefa que nos compete, a alma de amor, de caridade, de amizade que Jesus espera para que a tarefa espírita esteja sólida e tenha a força suficiente e necessária para triunfar em suas realizações. Que Jesus, o divino amigo, a todos nos abençoe e que sejamos amigos
amigos de fato uns dos outros, estabelecendo esses laços que haverão de um dia nos conduzir a Deus. A todos muita luz e muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.